Olá, seja muito bem-vinda à nossa quarta aula. Até aqui, nós já entendemos como acontece o processo de aprendizagem e também refletimos sobre o papel do professor como mediador. E a partir disso, surge uma questão muito importante no dia a dia do educador. O que acontece quando o aluno não aprende? Essa é uma realidade presente em todas as escolas e muitas vezes é também um dos maiores desafios enfrentados pelos educadores. Por isso, nesta aula, vamos aprender a identificar e compreender as dificuldades de aprendizagem, entendendo suas causas e, principalmente, como olhar para o aluno de forma mais sensível e justa. Para começar, é importante entender o que são de fato as dificuldades de aprendizagem. As dificuldades de aprendizagem são obstáculos que o aluno encontra ao tentar aprender determinados conteúdos ou desenvolver certas habilidades. Esses obstáculos podem aparecer em diferentes áreas, como leitura, escrita, interpretação ou matemática. Mas aqui está um ponto fundamental. Ter dificuldade não significa não ser capaz. Muitas vezes o aluno quer aprender, se esforça, mas encontra barreiras no caminho. E essas barreiras nem sempre estão nele. Elas podem estar na forma como o conteúdo é apresentado, na falta de conexão com a realidade do aluno em questões emocionais ou até em fatores externos. Por isso, quando o aluno enfrenta dificuldades, o nosso olhar precisa mudar. Ao invés de pensar, ele não aprende, precisamos nos perguntar: o que está dificultando a aprendizagem desse aluno? Essa mudança de perspectiva é essencial para uma prática pedagógica mais justa e eficaz. E agora chegamos um dos pontos, mais importante desta aula. Eu diria que de todo o curso. É fundamental compreender a diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem, na maioria das vezes, está relacionada a fatores externos. Pode ser uma mudança de escola, um período de adaptação, problemas familiares, lacunas no ensino anterior ou até uma metodologia que não combina com a forma como o aluno aprende. Ou seja, são situações que podem ser modificadas. Com intervenções pedagógicas adequadas, esse aluno pode avançar e superar essas dificuldades. Já o transtorno de aprendizagem tem uma origem diferente. Ele está relacionado ao funcionamento do cérebro, ou seja, tem uma base neurobiológica. Nesse caso, as dificuldades são mais persistentes e não desaparecem apenas com mudança de estratégia. Esse aluno precisa de um acompanhamento especializado. Mas aqui está um ponto muito importante. Nem toda dificuldade é um transtorno. E quando não fazemos essa distinção, corremos o risco de rotular o aluno de forma equivocada. E o rótulo pode ser muito prejudicial. Por isso, o papel do professor não é diagnosticar, mas observar, acolher e encaminhar quando necessário. E para compreender melhor essas dificuldades, precisamos olhar para os fatores que podem estar influenciando esse processo. E aqui entra um olhar mais humano e mais amplo sobre o aluno. Porque muitas vezes o aluno não aprende não por falta de capacidade, mas por estar vivendo alguma situação que interfere diretamente no seu desempenho. Por exemplo, um aluno com fome dificilmente consegue se concentrar. Um problema de visão não identificado pode dificultar a leitura. Uma situação de luto ou conflito familiar pode afetar o emocional.
Um conteúdo distante da realidade pode gerar desinteresse. Além disso, fatores pedagógicos também têm grande influência. Uma metodologia muito rígida, pouco diversificada ou desconectada do aluno pode dificultar a sua aprendizagem. Por isso, é essencial investigar a origem da sua dificuldade. Ela pode ser pedagógica, emocional, social e até orgânica. Identificar essa origem é o primeiro passo para uma intervenção eficaz. E mais do que isso, isso evita que o aluno seja injustamente rotulado como desinteressado ou incapaz. Mas na prática surge uma dúvida muito comum: como identificar que o aluno está com dificuldade de aprendizagem? O professor precisa estar atento a esses sinais, e esses sinais aparecem no comportamento e no desempenho do aluno no dia a dia. Alguns exemplos de identificação: alunos que evitam ou se esquivam de tarefas, desmotivação constante, dificuldade de compreender instruções simples, lentidão excessiva para realizar atividades, baixo rendimento em comparação ao próprio histórico, mas é importante reforçar. O sinal não é um diagnóstico, o sinal é um indicativo. É como se o aluno estivesse de alguma forma pedindo ajuda. E esse pedido precisa ser acolhido com atenção e responsabilidade. Quanto mais cedo esses sinais são percebidos, maiores são as chances de intervenção e de sucesso na aprendizagem. Para finalizar, eu quero que você leve uma reflexão muito importante. Antes de dizer que um aluno não aprende, precisamos entender por que ele não está aprendendo. A dificuldade de aprendizagem não deve ser vista como um problema, mas como um ponto de partida. Um convite para observar melhor, compreender profundamente e agir de forma mais intencional. Na próxima aula, nós vamos aprofundar ainda mais esse tema, conhecendo os principais transtornos de aprendizagem e como identificá-los no contexto escolar. Te espero lá!